Eu sou Adelso Fernandes Moreira, presidente do SINC Cefet-MG e membro do Comando Local de Greve dos docentes do Cefet-MG. Nós temos aqui companheiros representantes do Cefet, presentes na sala aqui no Nova Suíça, companheiros do CLG, participam do CLG a partir de Divinópolis do Cefet-MG, companheiras e companheiros do Sindipes. Contamos com a presença da deputada Dandara, que vai dar a sua palavra já já para nós aqui. E temos na sala do YouTube o Rodrigo, que é professor da UFOP, participa do CLG da UFOP, a Janice, que é do Instituto Federal de Minas Gerais, São João Evangelista, companheira do Sinasef, CLG do Sinasef, Catalin, que é professora do Cefet-MG de Leopoldina, participante do comando de greve também, e vice-presidente do SINC Cefet. Logo que a deputada Dandara chegou, ela me perguntou: e essa greve? Quando é que ela acaba? Pois é, deputado. Nós fizemos esse encontro hoje e estamos fazendo todos os esforços, nos empenhando para que essa greve termine. Mas a condição fundamental para que essa greve termine é que o governo efetivamente negocie conosco. Desde o dia 15 de maio, quando o governo fez a proposta que mantém os 12,8% de reajuste no vencimento básico, distribuídos em 9% em janeiro, 3,5%, 9% em janeiro de 2025, 3,5% em maio de 2026, e ele mexe indevidamente nos steps da carreira, desestruturando a carreira e deixando de reajustar devidamente o vencimento básico, nós rejeitamos essa proposta, fizemos uma contraproposta que, em termos financeiros, não é muito distinto do que o governo nos propôs, porém mantém a carreira como está e incide no vencimento básico. Tem uma coisa muito importante. Quando a proposta do governo foi amplamente divulgada, ela mostra o salário dos professores, 40 horas DE. 40 horas DE, tem vários adicionais no vencimento básico. Mas quando você pega um professor de 40 horas, que entra no Cefet apenas com graduação, em 2026, o salário dele é menor do que o piso educacional que nós pagamos hoje em 2024. Essa é a grande tensão com a proposta do governo. E quando ele deixa de reajustar o vencimento básico, eles valorizam a nossa carreira, eles valorizam a entrada e incidem nos steps de uma maneira que desorganiza. Então, tem steps que vão ter redução, tem steps que vão ter redução na passagem. E o aumento de salário que o governo decantou aí amplamente de 31,2%, ele incide em menos de 10% da nossa categoria. Então, nesse momento, a gente está num impasse, que não é possível aceitar esse acordo nessas condições. E a gente quer que o governo negocie. Veja, nós entramos nessa campanha salarial reivindicando as perdas de julho de 2010 até junho de 2023. Isso totalizava, deputado, 39,92%. Esse foi o índice que nós entramos na campanha. A primeira resposta, isso foi em 11 de julho de 2023. Primeiro momento de negociação com o governo. Nós só tivemos resposta do governo no final do ano, em dezembro. E a resposta do governo foi 4,5% em 2025, 4,5% em 2026. Zero, nenhuma recomposição em 2024. A distância era imensa. Já estava dando impasse para nós. Mas qual foi o nosso movimento? A gente não insistiu no índice de 39,92. O que a gente fez? Trabalhamos com as perdas a partir do golpe, com a saída da Dilma. Pegamos as perdas de setembro de 2016 a dezembro de 2026, projetando as inflações até o final do mandato do governo Lula. Baixamos o índice de 39,92 para 22, já estou até mudando os números, mas é 22,71%, distribuídos em 7,06% em 2024, 2025 e 2026. O governo manteve a proposta de 4,5%, ficou pé. Nós entendemos que, naquele momento, para pressionar o governo, era preciso deflagrar uma greve. Deflagramos uma greve em 15 de abril, e essa greve hoje conta com 54 universidades paralisadas na base do Andes. Além depois o Leôncio pode dar a informação direitinho da paralisação dos técnicos. 54 universidades à base do Andes, 6 institutos federais e 2 Cefets, um deles o Cefet-MG. Esse é o quadro de paralisação hoje. Por quê? Porque não é possível aceitar o acordo da maneira como ele está dado. E quando o governo fez a proposta em 15 de maio, ele deu um ultimato, falando que não tinha mais negociação. Nós estamos insistindo na negociação e fizemos um novo movimento, deputado.
O índice de 22,71 foi alterado para 18,85. Nós estamos pedindo apenas a recomposição salarial da inflação de 2024, 9% em janeiro de 2025, e o índice que era 7,06, nós baixamos para 5,16. Quando se faz os cálculos desse montante, isso não é muito diferente do que o governo vai gastar com a proposta dele. A diferença é que nós estamos priorizando o reajuste no vencimento básico, que é o que valoriza a nossa carreira. E não queremos que mexa nos steps, porque a carreira já está desestruturada e a gente quer discutir a carreira em outro patamar. Então, na verdade, há espaço de negociação. Esse impacto que nós estamos pedindo, distribuído em 3 anos, ele corresponde aproximadamente a 2,1 bilhões. Nesse primeiro quadrimestre, o governo arrecadou, mais do que o ano passado, mais de 60 bilhões de reais. Então, quando você pega os impostos arrecadados em janeiro, fevereiro, março e abril, o acréscimo na receita, comparado com o ano passado, é de 60 bilhões. Veja, nós estamos pedindo 2,5 bilhões distribuídos em 3 anos. Há espaço orçamentário, há espaço para negociação. Nós achamos que o governo precisa ceder de alguma forma. Essa é a expectativa que nós temos para a reunião de amanhã. E temos feito todos os esforços, conversando com os parlamentares, conversando com a própria executiva do PT, para que o governo efetivamente negocie. É isso que nós estamos reivindicando. E a reunião de hoje é para ouvir da deputada como é que ela está avaliando esse quadro e ver como é que a gente pode caminhar para que essa greve se encerre. Porque esse é um desejo nosso também. Mas a gente precisa que a nossa pauta seja minimamente discutida, que o governo não dá resposta para esses pontos. Além de falar que nossa greve não é por salário apenas, é por recomposição orçamentária, por reestruturação da carreira, e no que diz respeito à recomposição orçamentária, eu acho que é importante também recuperar a reunião de segunda-feira. O governo fez anúncios importantes com o PAC dos institutos federais e das universidades, mas é preciso destacar a questão orçamentária. Vejam bem, no início deste ano, houve um corte orçamentário de 347 milhões, reduzindo um orçamento que já era defasado. O governo se comprometeu e restituiu essa defasagem que foi cortada no Congresso. E agora fez um aporte de 400 milhões. Mas veja, pessoal, para recuperar minimamente os orçamentos dos institutos federais, são necessários 1,5 bilhões. E o que foi proposto na segunda-feira foi 400 milhões. Para os institutos federais, CPEs e universidades. As universidades estão pedindo 2,5 bilhões. As distâncias são muito grandes. Né? A gente avalia positivamente o deslocamento que o governo fez em relação ao orçamento. Nós achamos que isso já é uma conquista da nossa greve, a pressão que nós temos feito pelo orçamento. Mas é preciso dizer, há uma distância grande entre o que se chama de prioridade na educação e o que efetivamente está sendo feito. E nosso movimento está denunciando isso e quer negociar com o governo em cima desses patamares. Esse é o quadro, um quadro de impasse, um quadro de tensão, mas que a gente quer discutir e quer ouvir a deputada. Eu estou sendo bem franco, bem honesto nas colocações, naquilo que a gente tem avaliado no comando. Esse é o quadro que nós estamos vendo e essa é a discussão que a gente quer fazer. A deputada Dandara, depois com a Duda, quando ela chegar aí. Eu vou passar a palavra para a deputada, para ela fazer uma análise do quadro, como é que ela está vendo o movimento, que ações são possíveis de fazer no nível do Congresso, para a gente avançar nessa negociação. Já agradeço de antemão a sua participação no dia 3 de junho. Ela foi fundamental para que o PJ nos respeitasse, porque o PJ tem nos respeitado na mesa, e a sua presença, mas da Fernanda Melchiona, foi muito importante para que a gente pudesse ter um diálogo minimamente respeitoso. Então, nós agradecemos o apoio e continuamos querendo esse apoio para que essa negociação avance minimamente. Veja, nós saímos de um patamar de 39,92% de reajuste para 18,85%, muito próximo do que o governo está propondo em termos de montante de gastos. Queremos que o governo negocie com a gente a partir desse patamar. Obrigada, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Dandara, sou professora, pedagoga, mestre em educação aqui pela UFMG, sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro, mas também tive muitos votos aqui nessa região. Já morei aqui na região metropolitana, então sempre que posso, estou aqui também vindo fazer política. Eu vou trazer um pouco da nossa avaliação, que está muito longe de ser uma avaliação do governo, uma avaliação do PT, é uma avaliação minha, deputada Dandara, com a nossa corrente, a Resistência Socialista, que eu faço parte hoje do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e também estou muito longe de ser alguém que vai conseguir resolver a negociação à mesa e à greve, vocês sabem disso, né? Sou uma companheira da luta, aliada, que entendo
a importância da organização da classe trabalhadora, a janela histórica que nós estamos vivendo nesse momento, a luta contra o fascismo que nós ainda enfrentamos. Se a gente quiser, de fato, reorientar o curso da história, a nossa classe, a classe trabalhadora, a categoria de serviço público tem que estar fortalecida e realmente revigorada. Por isso, eu acredito que toda greve ela é legítima, quando é conduzida por organizações que realmente representem as suas categorias. Eu acredito que nessa quadra da história, a gente se organizar coletivamente, intensificar o processo de luta e puxar o fio da história cada vez mais para a esquerda também é importante. E eu acredito que nós temos que disputar o governo Lula, disputar os rumos para onde vai, quais são as prioridades e como caminha, porque ele é um governo que está hoje em disputa. Em disputa porque vocês sabem que no segundo turno, em especial, para a gente derrotar o fascismo, nós tivemos que construir um leque de alianças grande, uma frente ampla, como nós dissemos. E essa frente ampla está hoje nos ministérios, está presente na Explorada. É uma frente ampla que está fazendo, por exemplo, a gente passar por uma situação difícil hoje, né? Aquele ministro da comunicação sendo indiciado por corrupção. Queria lembrar que não é um ministro indicado pelo Lula, da preferência do Lula, ele é um ministro indicado e pautado pela União Brasil, o partido que ele faz parte, nessa disputa que nós estamos vivendo de correlação de forças. E também dizer que, enquanto deputada, a preocupação é ainda maior, porque vocês viram as derrotas que nós tivemos nas últimas 3 semanas na Câmara dos Deputados. São 3 semanas de derrotas consecutivas. Há 3 semanas atrás, vetos importantes do presidente Lula foram derrubados. Vetos que, na nossa opinião, já estavam consensuados, tranquilos, mas pactuados. Aquele, por exemplo, que foi parte do pacotão do combate à violência nas escolas, da cultura da paz, que era não permitir clube de tiro a tantos metros das escolas, vetos como esse do Lula caíram, né? Que era para proibir, inclusive, ter clube de tiro tão próximo das escolas. Mas também coisas que eles estão fazendo para disputa ideológica, uma ideológica bem entre aspas, mas é uma disputa de valores, de economia, de comportamento na sociedade, como aquele das saidinhas. Como aprovar também no Senado, que eles aprovaram há 3 semanas atrás, a criminalização de qualquer quantidade de maconha. Aprovaram isso e, na semana passada, vocês viram que a sessão foi suspensa na quarta-feira. A nossa grande deputada Erundina saiu carregada de comissão, ficou internada na UTI do Sírio, lá em Brasília. Eles perderam na comissão de ética a cassação dos Janones e saíram de forma organizada para implantar o caos em 5 comissões. Numa, a ministra Esther Dweck das Mulheres estava, na outra era a Comissão de Direitos Humanos, que a Erundina estava. Em 5 comissões plantaram o caos, porque eles queriam, na semana passada também, aprovar a urgência do PL, que infelizmente foi aprovado ontem. Uma orientação do PT, do PCdoB e do PSOL contra a urgência de ontem. Então, a direita ela tem cada vez mais radicalizado para extrema-direita. E nós, da esquerda, em diversos momentos, assumindo posições de moderação, de mediação, sem conseguir fazer uma disputa de valores realmente na sociedade. E, para acabar de completar, a extrema-direita se fortalecendo nesse campo moral dos valores, querendo nos transformar em maconheiro, abortista, que defende bandido, que vocês viram lá a coisa da saidinha ontem das organizações criminosas. Eu nasci de esquerda, meus pais são de esquerda, mas eu aprendi desde muito nova que ser de esquerda é defender um país mais justo, igualitário, fraterno, combater as opressões, as desigualdades, os preconceitos, construir justiça social. Isso, para mim, é ser de esquerda. Não é o que a extrema-direita está querendo a todo momento fazer com a gente, imputar essa pauta e essas pechas sobre nós, de forma rasa e extremamente superficial, mas com uma capacidade virulenta
de destruição. Porque o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados significa um dos maiores retrocessos da pauta das mulheres dos últimos 30 anos. O crime de homicídio tem pena de 20 anos. Estupro tem pena de 10 anos. A mulher que for abortar a partir de 22 semanas, ela pode ser taxada no crime de homicídio, que tem pena de 20 anos. E quem são as mulheres hoje no Brasil que abortam com 22 semanas? Quem são? Meninas, crianças, em situação de extrema vulnerabilidade, estupradas, violentadas, que só descobrem a gravidez em 15, 18 semanas. Nem sabem o que é aquilo. Esconderam, nunca tiveram nem a primeira menstruação. Quem dirá saber o que é o ciclo, o que é o gestar, o que é o parir. E, no caso também garantido por lei, que são as crianças anencéfalas. Porque é só a partir da 12ª semana que pode, de fato, ter o laudo final dos anencéfalos. E com todo o trâmite burocrático que nós conhecemos no Brasil, o aborto legal demora a sair. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, uma onda ainda de muito ataque. Quando nós olhamos para aquele Congresso Nacional, nós temos que ter a nitidez de como é que está a correlação de forças hoje no Brasil. E tudo isso está acontecendo porque está em disputa a sucessão da Câmara. Eu não sei se vocês viram, mas saiu há 3 semanas exatamente, quando começou esse caos maior, uma pesquisa da Quest sobre a intenção de votos dos parlamentares para quem que eles votariam para presidente da Câmara. E os 2 candidatos do Lira não apareceram como favoritos, porque hoje são 3. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil, que é o franco favorito do Lira, mas tem um problema, porque o presidente do Senado, o candidato a presidente do Senado favorito, é o Davi Alcolumbre, que também é do União Brasil. E o União não vai presidir 2 casas. A correlação de forças dos partidos não vai permitir isso. O segundo candidato do Lira é o Marcos Pereira, Republicanos, Universal, bancada evangélica. E o terceiro candidato tem hoje é o Antônio Brito, do PSD, da Bahia, que é um cara mais próximo do governo, mais próximo do Lula, e que apareceu em primeiro lugar na pesquisa da Quest interna, lá na Câmara, para a presidência da Câmara. Desde então, essas tensões se intensificaram e o Lira fez questão de dar sinais dessa tensão toda. E foi no meio dessa situação que nós estamos vivendo na Câmara que os comandos de greve me procuraram lá em Uberlândia para que a gente pudesse ajudar nas mediações e nas negociações. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que foi a semana passada, o que aconteceu em Brasília e o que eu acho que é hoje um pouco dessa avaliação nossa sobre os próximos passos. Então, quando o comando nos procurou, era uma semana que eu nem ia para Brasília, porque tinha muitos eventos, palestras, visitas, eu estaria em missão oficial em outras cidades aqui de Minas, reprogramei toda a agenda e fui para Brasília. Na segunda-feira foi a reunião do comando de greve, com a reunião da mesa de negociação com o Feijó. Eu fiz questão de participar, a Fernanda Monteiro também foi, e eu achei que foi uma reunião realmente de alto nível político, porque a proposta dos representantes que estavam lá do comando foi, ao invés de entrar na pauta dura dos pontos de negociação, primeiro fazer um balanço político, uma avaliação de onde estamos nesse tempo e espaço. Então, foi um debate, no primeiro momento, muito lindo. Quando a gente foi avançar para as questões objetivas, é que a tensão começou, intensificou, e foi muito importante, assim, o comando colocar, os representantes que estavam na mesa de negociação, que era fundamental continuar o debate e não encerrar a discussão ali. Nós pedimos muito, eu pedi para o Feijó para avaliar essa possibilidade, e foi a partir dessa reunião que nós conseguimos
marcar a reunião de ontem dos técnicos e do dia 14 dos professores. E também ganhar aí uma semana de prazo para atuar nessa sensibilização com as pessoas e com o governo e com os ministérios. E apresentamos também que se o problema ele é orçamentário, de não ter recursos, que a gente deveria criar um PLE, um projeto de lei de natureza especial, para excepcionar no orçamento recursos para a educação. Quando nós saímos da reunião, a primeira atuação minha da reunião, da frente dos servidores públicos, foi tentar construir caminhos para a gente pedir para o governo mandar esse PLN, que quando se trata de questão orçamentária, ele é de natureza exclusiva e competência privativa do Executivo. O Legislativo não pode legislar sobre ele, não pode ter a autonomia, a iniciativa sobre isso. Tem que vir do Executivo. E eu pedi que a nossa bancada do PT também se reunisse. A bancada do PT reuniu na terça-feira à tarde para também debater essa possibilidade. Quando nós chegamos na terça, nessas reuniões, o governo foi nos apresentando ali via Fazenda e MGI que não dava para excepcionar no orçamento por causa do arcabouço fiscal. E o que a gente já tinha enviado para o Rio Grande do Sul, que a gente não tinha mais margem para excepcionalizar recursos. E aí nós decidimos levar esse debate também para uma questão política, porque essa greve é uma greve que precisa ser vista com todo carinho e olhar também político, né? Por se tratar de uma greve de gente que fez campanha para o Lula, votou no Lula, nós estamos falando de uma greve de quem fez campanha para nós, né? Nós estamos entre companheiros e companheiras. Levamos lá para a Executiva Nacional do PT, que foi a nossa reunião de quarta, e eu acho que foi uma das reuniões mais ricas, que companheiros e companheiras petistas das sessões sindicais participaram, ajudaram no debate de conjuntura, onde estamos, para onde vamos, né? E a importância do PT também incidir para tentar articular e resolver essas coisas. Montamos um grupo que saiu, uma comissão, grupo de trabalho, para conversar com Camilo Santana, com a Esther Dweck e com o presidente Lula. E foi muito bom, porque se existisse alguma dúvida de que o presidente ainda não sabia, que o Camilo Santana ainda não sabia, na semana passada nós esgotamos isso, tá, gente? Nós fizemos uma rodada e fizemos de uma forma que hoje toda a esplanada dos ministérios sabe da greve, os pontos da greve, as matérias, as questões estão ainda agarradas, o que avançou, o que não avançou. Na semana passada inteira nós fizemos isso. Tanto a Esther como o Camilo disseram que anunciaria esse aporte de complementação orçamentária das universidades, institutos federais, na segunda-feira com o presidente Lula. E nós dissemos que essa era também uma vitória da categoria, uma vitória da greve que está em curso. E foi o vídeo que o Camilo e a Esther gravaram na quinta-feira, dizendo que teria complementação orçamentária e isso seria uma matéria, um ponto atendido da greve, da reivindicação. Na segunda-feira, o Lula, vocês viram que anunciou a recomposição orçamentária. Se tivesse parado no anúncio do dinheiro, tinha facilitado para nós, né? Mas aquele fechamento, eu vi tanto que repercutiu, realmente não foi fácil. Essa semana nós tivemos o Camilo Santana lá na Comissão de Educação, ontem, na verdade. Eu estava lá também. E fiquei muito preocupada e quero compartilhar com vocês a apropriação da extrema-direita agora das pautas da greve, das reivindicações da greve, ali nos bastidores, nos corredores, a ponto de, assim, Gustavo Gayer e Companhia Limitada, Bilinski, aquele cara que matou a namorada, ficarem no corredor com os grevistas querendo tirar foto, fazer vídeo, para lacrar na internet, né? Então, eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que realmente avaliar quais são os próximos passos, até onde nós iremos, que para nós é pauta cara e inegociável, o que nós não vamos abrir mão e o que nós vamos jogar para um segundo momento de reivindicação.
Eu acho que é fruto também de escolhas políticas nesse momento do governo. Não estou aqui isentando nenhuma escolha dessa. Como eu disse, estou manifestando a minha posição enquanto Dandara. Acho que daria para ter invertido muitas coisas. Acho muito ruim como foi feito o reajuste da segurança pública, mas também queria dizer para vocês, enquanto deputada, que eu vi o lobby que foi construído da segurança pública lá no Congresso para já excepcionalizar no orçamento, na LOA, e não foi o governo que colocou, foi lá na Câmara, na Comissão Municipal de Orçamento, que eles colocaram aquele recurso para a segurança pública. Também fico muito triste de não ver mais deputados da nossa bancada de esquerda, da educação, nos ajudando nessas mediações, porque tem hora que número realmente faz falta, que mais gente junto para pressionar faria diferença, mas acho que a gente tem que realmente ter os pés no chão e o coração batendo no sentimento mais ousado, revolucionário possível. O nosso país precisa e depende disso. O que está em jogo nesse momento, de fato, é muito importante, muito precioso para nós. Depois dessa semana, quero ser muito honesta e sincera com vocês, eu acho difícil o governo apresentar novidades. Porque não tem mais aonde a gente possa ir pedir. Na semana passada, nós esgotamos esse roteiro. Veja bem no meu caso. Eu fiz a bancada do PT Debater, a executiva nacional do PT Debater, Camilo Santana, Esther Dué e presidente Lula. Depois disso, nós podemos ir mais aonde? Nós podemos cobrar mais de quem? E estou sendo sincera, porque estou entendendo que nós estamos entre companheiros e companheiras. É um saldo positivo? Claro que não. Nós não temos dúvida de que poderia ter sido muito melhor o resultado dessa organização, dessa luta. Mas depois de esgotar todo esse percurso, eu acho que o que vier na sexta-feira será a última proposta para os professores. E acho que veio ontem também já é resultado de uma recomposição a mais para os técnicos. Percebam que mudou da penúltima dos tais para a última de ontem. Já teve um pouco a mais. Eu acho que nós chegamos ali, nesse momento nosso do limite. O que nós falamos muito com o Camilo são as questões também não orçamentárias. Nós temos que resolver a 983. Não tem justificativo. Essas portarias do Bolsonaro têm que revogar. E nós estamos com a expectativa de que na sexta-feira o governo vai apresentar proposta sobre isso. 983 e outras portarias do não orçamentário. Eu sei que a fala do Lula no final não foi boa, mas a recomposição orçamentária que foi apresentada essa semana, ela é melhor do que a gente tinha antes. Ela é uma vitória da categoria, inclusive para a sociedade ver que essa não é uma greve olhando só para o próprio umbigo e querendo cada um seu salário. Essa é uma greve que resultou em mais recursos para pagar a conta de água, conta de luz. Essa é uma greve que está entregando coisas objetivas para a comunidade escolar, toda a comunidade universitária, e não só do ponto de vista, né, individual, do seu salário ou da sua carreira. A reestruturação das carreiras ainda precisa ser aperfeiçoada e melhorada, não tenho dúvida disso, principalmente com relação aos técnicos. Então, hoje, com evasão de 70% nos primeiros 5 anos, de tão ruim que é o salário. Agora, acho que nós vamos ter que ir construindo cada vez mais essa correlação de força na sociedade para avançar nessa luta. Contem comigo nessa caminhada. E eu sei que não é fácil. Quando a gente se organiza para entrar numa greve, a gente se organiza para fazer luta. A gente está ali também, tem hora para tudo ou nada. E eu acho que a vitória que nós já tivemos até aqui, ela tem que ser considerada, ela também tem que ser vista enquanto ganhos conquistados pelas categorias. Obrigada. Mas a deputada já colocou aí muita informação que é importante para a gente realmente está
dialogando com todas as possibilidades, uma expectativa muito grande. Nós tivemos uma frustração muito grande com a colocação do presidente, né, que não era o que a gente esperava, e isso aí acabou repercutindo de uma forma muito negativa, de modo geral, né? Então, o posicionamento do Feijó para a gente também não foi um posicionamento que seria esperado, em se tratando da base do governo, aquele governo que a gente tanto lutou para poder ajudar a estar onde está. Nós estamos aí com a sociedade, uma parte nos apoiando, uma parte achando um absurdo esse tempo todo de greve, porque a gente precisa considerar também que muitas dessas pessoas não conhecem o histórico de uma greve, né? Não conhece como se conquista, qual o motivo de uma greve. Então, nós precisamos também trabalhar uma formação das pessoas quanto à importância da luta pelas conquistas diversas que nós teremos aí. Um ponto que nós ainda não conseguimos ajustar foi com relação aos aposentados. Os aposentados, eles ainda estão sem ter os ganhos que vão impactar para eles, né? Então, isso para a gente é muito negativo ainda. A conquista dos tais está sendo uma conquista que está sendo, de certa forma, está melhorando, está, sim, dentro de uma perspectiva melhor, mas também está deixando um pouco a desejar em alguns aspectos. Queremos, sim, que o governo nos garanta, por exemplo, com relação à RSC dos TAI, que haverá, de fato, essa discussão, porque nós precisamos de um documento assinado falando que isso vai ser discutido, sim. Nós precisamos de garantias. Nós precisamos também muito de respeito da base do governo aí na questão de ministros e tudo, com relação à nossa postura, que isso nos deixou muito, muito... a base da greve, ela ficou muito chateada com tudo que foi colocado. Então, assim, não podemos deixar que a direita se aproprie de algo que não é dela, a extrema-direita tampouco, porque a greve é de trabalhador que está querendo uma justiça pelo trabalho. Agradeço imensamente a organização desse espaço, na pessoa do Adelson, né, e dos demais colegas que estão aqui presentes, e a todos aqueles que puderam participar. Infelizmente, nós fizemos convites para deputados, né? Nós fizemos convites que, infelizmente, não foram aceitos, sequer respondidos. Então, e são deputados aqueles que a gente apoia, que a gente está junto, né? Que se dizem da base da educação. Então, isso nos deixou, de certa forma, muito incomodados também, que é importante a gente frisar isso aqui. Cadê aqueles que, a hora que a gente quer um diálogo, eles não estão abertos para conversar com a gente? Né? Obrigada, deputada Dandara. Agradeço também à deputada Duda, que se dispôs a vir. Eu não sei se ela já está aí, Adelson, mas ela se dispôs a vir dialogar com a gente. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho importante a gente colocar um ponto que a nossa mobilização enquanto instituição de ensino federal, técnicos administrativos, docentes e discentes, vem sendo mobilizada desde o governo Bolsonaro. E se o governo Lula está aí hoje, é fruto da nossa mobilização. É só fazer uma pesquisa fácil e ver onde que a gente tem grandes polos de eleição do PT e do governo Lula, é onde que tem universidade, é onde que tem Instituto Federal, onde a gente se mobilizou. Então, quando as pessoas falam, o governo já deu 9%, aqui 9% não foi dado, ele é fruto de uma mobilização que a gente tem feito, inclusive, comparecendo nas urnas, né? Porque a gente ficou 7 anos em reajuste, considerando o golpe e o governo Bolsonaro. Eu fiquei muito feliz quando eu escutei a Dandara falando a palavra TAI, técnicos administrativos, e conhecendo a nossa pauta, porque a mídia, quando vai falar da greve, fala greve dos professores. As escolas estão fechadas, e quando você entra dentro da escola, quem que você pensa? Professor e aluno.
esquece que existem os técnicos administrativos. Isso é importante a gente lembrar. Nós entramos em greve dia 11 de março, então a gente está em greve há 92 dias. Inclusive, ontem lá na porta do MG fizeram até um bolo, né? 90 dias de aniversário da greve. E eu preciso dizer que os técnicos administrativos acumulam mais de 50% de defasagem salarial. É 50%. Por isso que a defasagem é tão alta. E quando a gente fala os nossos fazeres aqui na escola, antigamente qualquer mulher, homem da periferia, podia vir aqui ser um servidor público. A gente tinha cargos de nível A, B, C, D e E. Hoje em dia, eles acabaram com o nível A, com o nível B, estão acabando com o nível C. Então, o que acontece? Hoje, a terceirização tem trazido para dentro do Cefet, das nossas instituições, uma questão complicada. Então, acho que é importante dizer que é isso que está acontecendo. O projeto de não valorização dos tais é isso, é a terceirização. Já estão terceirizando os cargos de nível médio, daqui a pouco são os cargos de nível superior. Um técnico administrativo, ele ganhava cerca de 4 salários mínimos, um técnico de nível médio, em 2012. Hoje não ganha 2. O nosso presidente Lula disse que vai abrir 100 institutos federais à base de mão de obra barata. Infelizmente, é a verdade. É R$ 2.400. Os nossos aposentados do nível A, B e C não conseguem pagar plano de saúde. Tem sindicato que paga cesta básica para aposentado servidor público federal. É quase... Ninguém acredita quando a gente conta uma coisa dessa, né? Mas o que a Dandara colocou, eu tenho um acordo. A gente está com uma correlação de forças complicada no Congresso, sabe? Às vezes, quando eu falo isso com meus colegas, o pessoal fala, até é governista. Não é governista, eu sou realista. Nós temos uma greve bonita, uma greve interessante. A proposta entregue na mesa do dia 11 foi uma proposta melhor do que a gente saiu. Para os técnicos administrativos, eu considero que é uma proposta mediana. Eu vou tentar ser realista. Só que existe, Dandara, o que eu queria conversar com você e dizer assim, que a gente também se preocupa com a apropriação da extrema-direita da nossa pauta, da nossa greve, mas o governo tem que se preocupar com isso também, né? Ajudando ali a gente. A pauta não remuneratória. Existe uma pauta não remuneratória que os técnicos administrativos vêm lutando por muito tempo, que é a paridade. Aqui no Cefet a gente tem, mas nas universidades o voto do técnico vale menos do que do docente. O meu relógio aqui está 13,5, não há. E as 30 horas? As 30 horas está na pauta da greve, é um pedido que a gente sempre teve, porque é condição de qualidade de vida. O que a gente faz aqui em 40, a gente faz em 30. O ponto eletrônico tem sido um açoite pesado sobre a gente, né? A categoria docente já está, em certa parte, liberada desse, mas nós não estamos ainda. Então, eu acho que assim, as 30 horas é um ponto importante, e o RSC. São duas questões que foram para a mesa do governo, o governo deu uma esquivada. Então, se o governo quiser continuar falando que não tem orçamento para recompor o nosso salário, a gente está até, assim, de alguma forma, aceitando a proposta orçamentária, mas a proposta da pauta não remuneratória está deixando a desejar. Então, acho que as 30 horas é um pedido para a gente, né, para continuar fechando a negociação, tá? Não, mas o que eu tinha para falar isso, eu vou entregar para ela ali toda a nossa pauta, mas eu queria focar nisso, porque se já esgotou a pauta financeira, eu queria que vocês continuassem nos ajudando com a pauta não financeira, sobretudo às 30 horas, para trazer dignidade para os trabalhadores que não estão ganhando nem 2 salários mínimos, tá? Obrigado. Boa tarde, vocês me escutam bem? Muito bem. Tá ótimo, que bom. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar com vocês aqui. Quero agradecer muito o convite, cumprimentar a cada uma e a cada um. Quero agradecer especialmente a Kathleen, que é quem fez o contato comigo e com quem eu tenho sempre feito esse diálogo mais constante. Aproveitar e cumprimentar a Dandara, também grande companheira de luta e de desafios que a gente vive nesse momento. Quero dizer para vocês que, assim como vocês também, eu estou deputada nesse momento, mas eu sou professora universitária federal, essa é minha carreira. Eu sou professora universitária de dedicação exclusiva, então tenho acompanhado toda essa luta. Sei que ao longo desses últimos anos, e estava junto, inclusive, na luta sindical, com o vice-presidente da DUFSJ, que é a seção da Universidade Federal de São João del Rei. Então, acompanhei muito de perto o que foram esses últimos anos dentro das universidades e também dentro dos institutos federais.
Sei como foi fundamental a luta das universidades, dos institutos federais, dos servidores públicos, de uma maneira geral, para resistir todo o desmonte do Estado brasileiro, desde o golpe que retirou a presidenta Dilma. Então, acho que é fundamental fazer esse destaque, ou seja, foi da educação pública superior, tecnológica e profissional, que vieram as principais resistências, tanto ao governo Temer como ao governo Bolsonaro, que elevou à máxima potência o desmonte do Estado brasileiro, e dentro desse desmonte, um ataque muito específico que foi direcionado aos educadores e à comunidade, de uma maneira geral, da educação. Não podemos nos esquecer que foram anos muito duros e a educação pública foi fundamental para a resistência, assim como também para a eleição do presidente Lula, dentro de um desafio de reconstruir o Estado brasileiro, reconstruir as políticas públicas. Precisamos destacar também que o nosso país voltou a ter miséria, fome, coisa que a gente já tinha conseguido superar. É importantíssimo também trazer para vocês um relato que eu sempre tenho levado nesses últimos dias. Eu tive a oportunidade de conversar com o Comando Nacional de Greve muitas vezes, com várias representações, tanto dos técnicos administrativos como dos professores, dos docentes. Então, fiz a mesma fala. Quando nós assumimos o governo federal, o presidente Lula assumiu o governo federal, o cenário era ainda mais devastador do que aquele que nós dissemos ao longo da campanha. Então, os desafios de reconstrução do Brasil, eles são muito grandiosos e, ao mesmo tempo, dentro desse desafio de reconstrução, nós continuamos tendo uma direita, e nesse caso, uma direita radicalizada, uma direita que tem conteúdos e componentes fascistas muito explícitos, muito organizada, muito atuante, com método de atuação muito violento e com uma agenda política muito radical. Então, isso é fundamental da gente dizer. E essa ultradireita mais radicalizada, ela leva o centro, ou o que a gente chama de centrão, mais para a direita também. Então, nós temos nesse mundo, somos muito minoria hoje, é importantíssimo a gente localizar esse desafio, né? Eu sempre dou o exemplo da votação que aconteceu muito recentemente, que foi aquela que visava criminalizar os movimentos sociais que lutam pela terra e pela moradia. Tinha um alvo de enfrentamento ao MST muito forte. Nós tivemos 120 votos no nosso campo, 120. Quando foi a votação do marco temporal, a gente conseguiu um pouquinho mais, porque a gente chegou a 144. Mas nessa última, nós tivemos 120. Se ontem a votação, se a votação do mérito desse projeto, que é desastroso, inclusive, que é um projeto que quer criminalizar e prender meninas que são estupradas, é importante dizer que esse projeto se trata disso. Se ele for para votação de mérito, nós teremos menos do que 120 votos. Então, a nossa conjuntura no país é uma conjuntura bastante complexa e o cenário de reconstrução do Brasil se insere nisso. A gente tem, ao mesmo tempo, também uma dilapidação do orçamento público, que é feito com a aprovação de um orçamento muito maior de emendas, vocês têm acompanhado. Eu dou o exemplo da saúde porque ele é muito paradigmático para a gente entender. Das verbas discricionárias da saúde hoje, 40% são destinadas para emendas. Ou seja, o orçamento público federal hoje está cooptado por essa dinâmica política, que é uma dinâmica política radical de direita, que tem um projeto neoliberal de apropriação do Estado para as finalidades privadas. Então, esse é um desafio que, inclusive, queria trazer aqui, porque como nós todos que estamos aqui somos lutadores e lutadoras em defesa da educação pública, é fundamental que a gente se envolva nesse conjunto de discussões para que a gente, inclusive, encontre e reconstrua o Estado brasileiro baseado em outro patamar, né? Que é o patamar de reconstruir o Estado brasileiro para a educação, para a saúde, para garantir emprego digno para o nosso povo, para conseguir, inclusive, acabar definitivamente com a fome, não um Estado que hoje está voltado para emendas, para juros da dívida. Então, é importantíssimo
essa pauta econômica nesses marcos, que é nos marcos de defender o Estado que nós precisamos, que é um Estado para construir a democracia e a construção da igualdade no nosso país, que ainda não é uma realidade. Na verdade, nós vivemos um dos países mais desiguais do mundo. Nesse contexto da greve, pessoal, acho que a Dandara já deve ter trazido para vocês relatos muito detalhados. Nós temos trabalhado muito juntas. A nossa bancada, que é a bancada da educação, desde o começo, foi muito dedicada, acompanhou, participou muito ativamente dentro do governo desses debates, fazendo coro em sintonia com a luta de vocês. Então, nós defendemos, nos colocamos o tempo todo com um papel que é um papel de levar a pauta, acompanhar, e atuamos de maneira muito conjunta dentro da Câmara. Então, nós temos atuado nesse sentido o tempo todo, fizemos muitas agendas com o governo, acompanhamos, fizemos também agendas, eu sei que aqui tem diversas atuações políticas, não são todas partidárias, né? Mas também nos envolvemos muito partidariamente nesse debate, levamos para os ministros o nosso posicionamento, que é o posicionamento de fortalecer a pauta. E aí quero dizer para vocês, acho que o governo errou na condução, acho que o governo errou ao assinar com o Proifes em um momento muito inicial das negociações, acho que havia espaço de mediação, de diálogo e para avançar mais as pautas. Então, quero dizer isso e coloquei esse posicionamento público dentro do governo o tempo todo. Acho que é importante que isso seja colocado, ao mesmo tempo que eu também acho que o governo tem se esforçado para avançar em pautas que são importantes para a educação superior pública e também para a educação tecnológica e profissional. Eu não tenho dúvidas que esse do governo é comprometido com a educação pública, que ele é comprometido com os desafios que são crônicos. Então, acho que a gente tem nesse momento um desafio grande, que do ponto de vista do governo, a pauta está concluída, né? A pauta salarial está concluída, tem espaço sim, de diálogo para a gente conversar e para levar as questões que são relacionadas às portarias. E há muito espaço também, aí queria dizer, de continuidade do diálogo, ou seja, de continuar avançando em pautas que são estruturantes. Eu estou à disposição de vocês, meu posicionamento, assim como o da Dandara, a gente tem trabalhado sempre muito juntas, é de colocar, fazer eco ao que vocês têm construído, então esse é meu posicionamento, eu estou à disposição sempre para essas reuniões e principalmente para levar as pautas no governo federal, mas eu acho que agora é muita avaliação de vocês, quais são os próximos passos que vocês querem conduzir e nós vamos nos somando ao que vocês acham que é o desafio do momento. Tenho certeza, para concluir, que essa greve saiu com vitórias importantes. A recomposição do orçamento, que ainda não é tudo que a gente queria, mas teve uma recomposição, é fruto da luta da greve. O aceno também de não ter perda salarial e, mais do que isso, ter ganho em 4 anos. É um aceno, é uma vitória dessa greve, que é importante também de ser colocada como vitória da luta. E nós temos vários desafios pela frente que são colocados para a gente abrir e continuar esse diálogo junto com o governo. Então, eu estou muito à disposição, viu, pessoal? Também queria dizer, nós tivemos uma vitória importantíssima, que foi do PNAES. A gente tem anos de luta, porque tem as vitórias diretas da greve, tem as vitórias que são aquelas vitórias que vêm junto com a greve, né? Tem muitos anos que a gente luta para ter uma política de Estado de assistência estudantil, e eu não tenho dúvida nenhuma que a greve acelerou a tramitação do PNAES, e essa eu não tenho dúvida nenhuma que também deve ser considerada uma vitória dessa greve, e ela é importantíssima para as universidades, para os institutos federais, e é fundamental para os estudantes. Então, acho que a gente também, ao longo do próximo período, vai conseguir identificar todos os ganhos, que são os ganhos que também são indiretos da greve, que eles são fundamentais para o acúmulo da luta. Queria colocar isso e dizer para vocês mais uma vez que eu estou à disposição, estou sempre em contato com a Kathleen, estamos juntos na luta, o nosso sonho é o mesmo sonho, que é construir uma sociedade que seja justa, igualitária, que todos os nossos jovens tenham acesso à educação de qualidade.
Um beijo bem grande, um abraço bem apertado. Colegas, boa tarde, deputada. Eu estou aqui falando em nome dos colegas, porque em Divinópolis nós temos sido um grupo bem unido e bastante conciso assim, no entendimento sobre a greve, tanto técnicos quanto docentes. Né? Então, está aqui o grupo, né, o Oscar, o Anderson, a Alba e o Eduardo, e aí vim falar em nome, né, dos colegas. Na segunda-feira, nós fizemos um café com a imprensa, porque nós sentimos que a gente está, Dandara, o sentimento que a gente tem em relação às falas do presidente Lula, aos movimentos que têm ocorrido nas redes sociais, quem acompanha, é de abandono. Nós estamos sentindo abandonados, decepcionados. Foi fala nas nossas reuniões sobre como enfrentar a extrema-direita, mas sem esquecer também o nosso posicionamento, né, enquanto pessoas que foram base do governo e que resistiram para que a direita não tomasse proporções ainda maiores. Né? Mas, sem falar em direita e esquerda, a nossa região é uma região que ela carece de pessoas que conversem com a nossa pauta da educação. Né? Nós temos deputados que estão lá na Comissão da Educação, né, que não falam o que a gente fala, né, a linguagem que a gente fala. Então, os deputados, né, deputado Domingos Sávio, né, senador, né? Então, a gente tem pessoas que não nos representam e a gente está sentindo bastante desassistido em relação a isso. E a gente conversou também sobre o que a greve, que foi conquistado com a greve. O nosso campus de Divinópolis, ele é um campus de mais de 30 anos, é um campus dos anos 90. Por muito tempo, ele foi um campus que ele funcionou dentro de um prédio alugado e que, com a greve de 2005, que foi uma greve longa, nós estamos hoje, tem 60 dias de greve. Se a gente for ver os períodos das greves, hoje a gente está praticamente no meio, né? 100 dias, 120 dias, 115 dias. Então, na nossa região, a greve ela trouxe muitas conquistas. Nosso campus do Cefet lá, a greve terminou em dezembro, quando foi em janeiro, o governo Lula liberou o recurso para construir. O campus da UFSJ, com cursos de medicina e cursos da área de saúde. Então, a gente entende, né? Nós queremos que a pauta salarial ela seja pensada com carinho, né? As pautas não salariais também sejam pensadas com carinho, mas mais ainda que a gente seja ouvido. Né? Eu aproveitei, a gente conversou com a Maria Laura, né, essa semana, gostaria de fazer um convite para visitar a nossa instituição, os nossos campos, conhecer os nossos projetos, ver a nossa realidade, e também preocupados com, a gente entende também que os institutos federais eles são uma política que funciona, uma política efetiva de educação, mas nós também estamos preocupados que mais 100 campos, como isso vai ser garantido numa fatia que é tão pequena? Nós estamos lutando por recomposição e vão construir mais 100 campos. E aí a gente vai ter que fazer outra greve, mobilizar, é tão difícil. Será que há esse pensamento de assegurar que vai se funcionar esses campos no momento futuro? Então, todas essas questões têm sido debatidas entre os colegas. Nós temos tido o cuidado de dizer que nós não estamos atacando ninguém. A gente tem ouvido muito a palavra defender na mídia, na imprensa, nos jornais, defender, nós temos que nos defender, a greve, nós, enquanto professores, nós não estamos aqui para atacar ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para justamente defender os direitos, que cada dia que passa vem alguém e aí dependia um pouco mais do pouco que a gente já tem. Então, aproveitar e fazer o convite, aos colegas também quiserem conhecer o nosso campus, visitar o nosso campus, agradecer a oportunidade de escuta, é muito importante, a gente quer se sentir ouvido, e agradecer também a mobilização que está sendo feita aí nas esferas maiores, porque realmente nós estamos no sentido, uma classe que está abandonada, né, que foi, de certo modo, nós estamos sozinhos. Né? Eu queria dizer que, assim, nós precisamos sempre avaliar politicamente qual é o momento de entrar e o momento de sair das coisas. Nós temos vitórias concretas de recomposição salarial, vitórias concretas de reestruturação das carreiras. Nós temos um governo que nós elegemos e, por isso, conseguimos ter uma mesa de negociação. A greve é legítima, é justa, e só teve greve contra não, né? Neste governo, porque nós elegemos esse governo e tivemos diálogo com esse governo. Não teve greve no governo Bolsonaro, não teve greve no governo Temer,
Porque a gente estava ocupado demais, lutando contra os retrocessos, lutando contra o fascismo. Nós não temos que ter clareza disso, né? Nós não fizemos greve em outros momentos da história, porque tinha muita coisa para a gente organizar e fazer. Então, a greve, nesse momento, ela é justa, ela é super necessária e é uma forma de organização da categoria para reivindicar mais direitos. O que eu disse anteriormente, a deputada Ana também disse aqui, porque nós estamos sendo sinceros e verdadeiros, é porque agora nós chegamos num momento que não temos mais para onde correr, onde articular. Nós batemos em todas as portas. Então, nós temos deputados atuantes. Aqui de Minas tem eu e a Ana Pimentel acompanhando de perto isso. Nós temos uma mesa de negociação que existiu e ainda a luta... Estou olhando o salgadinho já, tá? Então, um olho aqui, um olho no salgadinho. E ainda... Ah, a Luana está comendo. E ainda a luta por uma mesa permanente para poder avançar nessas questões que são as pautas não econômicas e as não orçamentárias, vamos dizer assim. Agora, queria também que a gente tivesse pé no chão com as não orçamentárias. 30 horas é orçamentária, tá? A gente tem que ser sincero. A gente tem que ser honesto com o governo. Se a gente mexer na carga horária, o que vai acontecer? Vai ter que contratar mais gente, né? Vai ter, não vai ter jeito. Não tem jeito. A gente também tem que ser sincero quando a gente falar isso aqui é pauta não orçamentária. A 983 também é pauta orçamentária, a gente sabe disso, né? Que quando a gente passar a não cobrar o ponto, não obrigar o professor de educação básica a ter tantas aulas, a gente flexibilizar para que o professor tenha tempo para fazer ensino, pesquisa, extensão, nós vamos precisar de contratar os professores. É orçamentário também, né? Então, para a gente avançar, nós vamos ter que também colocar as cartas na mesa, pé no chão. Lula não é inimigo da classe trabalhadora, vocês sabem disso. Nós não podemos alimentar o discurso da extrema-direita nesse momento. O cara que passou do que ele passou, de ser preso, de enfrentar o bolsonarismo, de ganhar a eleição graças à nossa luta, qualquer outro candidato perderia, a gente sabe disso, né? Qualquer outro candidato perderia do Bolsonaro. Nós ganhamos de 2 milhões de votos de frente. Pode falar. Nessa questão da nota 3, eu tinha uma dúvida, eu entrei até em contrato. Fala no microfone aqui, Leandro, para o pessoal da sala escutar. Vamos lá rapidinho. Pega o microfone e fala a dúvida. Justamente porque tem um projeto de decreto legislativo 483 de 2020, houve um substitutivo do deputado Walter Braga, do Pessoal do Rio, que é justamente para anular os efeitos da portaria 983. Não precisa de substitutivo. E esse projeto, ele está parado, ele foi aprovado na Comissão de Educação e só falta tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Está parado desde o mês. A última movimentação dele foi no dia 23 de 2 de 2021. Então, tem esse projeto de decreto legislativo tramitando. E aí a gente gostaria de saber por que ele está parado. Porque ele é inconstitucional. Isso é competência privativa do Executivo. Nós, do Legislativo, nós mexemos em leis, decretos, resoluções e portarias, competência do Executivo. Decretos, resoluções e portarias, competência do Executivo. Decretos, resoluções e portarias não podem se sobrepor a leis. Não tem uma força maior que uma lei vigente. Então, se a lei fala que é simpatia, que é bonita, o decreto não pode falar que ela é feia. Mas, ao mesmo tempo, a lei ela não pode simplesmente vir sustar um decreto que fala que a empada é feia. Não, isso é um projeto de lei, está tramitando. Isso mesmo. Então, aí nós temos também que ter foco, como eu disse. Decreto, portaria e resolução é trem que numa canetada o Ministério da Educação resolve. Lá no Congresso Nacional tem que tramitar.
Eu já falei como é que está a correlação de forças aqui no Congresso Nacional. Aprovamos na Comissão de Educação. Nós temos voto para aprovar isso na CCJ? Não temos. Não temos voto. É isso. Não temos voto para aprovar na CCJ. Não temos voto para revogar uma portaria do Bolsonaro no plenário. Todos os vetos do Lula, as questões do Bolsonaro caíram, vocês viram? Essa é a nossa situação hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Cauã, eu faço parte da diretoria de base do Grêmio Estudantil Arnaldo Cardoso Rocha, do CEPET-MG, e eu queria falar um pouco, né, em relação à greve da visão dos estudantes, né, do que está acontecendo de fato. E primeiro saudar os técnicos administrativos, que a gente acredita que seja uma greve legítima, com certeza, e também os docentes, né, que estão nessa luta nessa greve, né. E aí o que a gente observa, né, enquanto Grêmio Estudantil, de fato, a defasagem dos estudantes pela ausência de procurar, de fato, entender por que essa greve está acontecendo. Que é o que acaba que a gente vê, são muitas opiniões individualistas, né, em relação a, não, mas eu estou perdendo a aula e estou ficando esses meses sem aula, e eles não buscam, de fato, compreender o porquê que essas pessoas estão de greve, por que é um movimento tão grande de uma classe que precisa, de fato, lutar pelos seus direitos. E aí a gente acaba que, enquanto Grêmio Estudantil, tenta ao máximo instruir, mas que é uma coisa que, infelizmente, ainda é maioria. Então, acaba que a gente observa muito que, infelizmente, os adolescentes, né, e alunos, por exemplo, aqui do Cefet, eles não buscam compreender, de fato, né, a luta política e que buscam, de fato, só que essa greve acabe o quanto antes, e aí eles acabam deixando de lado, de fato, esse sentimento de luta pelos seus direitos, e eles acabam não compreendendo, de fato, essa luta tão importante que é essa greve que está acontecendo, né? Já tem 90 dias, 92 dias a greve dos técnicos administrativos, e mais 60 dias a greve dos estudantes também, dos professores. E aí a gente, enquanto Grêmio mesmo, se solidariza e pretende até que a gente consiga fazer mais participação para debater, de fato, a greve e tentar o que está acontecendo atualmente, é que o aluno não busca entender a luta política e fica uma coisa completamente solta. Então, quanto mais a gente conseguir trazer os alunos para conseguir participar desses debates, eu acho que é uma coisa muito importante. E aí eu acho que era só isso mesmo, que é só me solidarizar com a greve, que a gente entende, compreende que é uma luta completamente legítima, e agraciar a todos que estão presentes aqui também no espaço. Muito obrigado. Afinal de contas, a greve é nossa, né? Nós somos os protagonistas desse evento, né? Agradecer o apoio apresentado pelos estudantes, né? Também cumprimentar o Leôncio, que está aqui na sala, representando os tais, a greve dos tais, né? Que também está nessa luta conosco. Eles antecederam, começaram primeiro essa greve, né? Dizer que a gente está o tempo todo tentando contar essa história, que a greve é uma greve da base, né? Não é uma greve artificial, criada por um grupo de dirigentes sindicais, né? Ela é uma greve por uma base que está muito muito insatisfeita, né? Com os rumos, né? Com que o capital vem tratando a classe trabalhadora, né? E o governo que está posto, ele está, infelizmente, a gente viu aqui, cedendo aos apelos do capital, né? Queira por conta de chantagens de um Congresso ou por forças de uma plutocracia, né? Que tem as forças, faz lobby com esse Congresso, o agronegócio, né? Os donos da imprensa, enfim. Então, é muito difícil. E eu não sei se a gente tem poder para disputar esse governo, né? Mas é o que a gente tenta fazer, se a gente tem se a gente consegue fazer isso, né? Eu acho que isso vai dizer o futuro dessa greve, né? Se a gente vai ter gás, a gente vai conseguir, né? A base vai dizer isso para nós, né? A gente aqui do CLG está representando, eu sou uma dirigente sindical,
mas eu estou nessa greve representando o comando local de greve, né? Eu estou aqui, eu não estou aqui como uma dirigente sindical, mas quem vai dizer se a gente tem gás para continuar é a base, uma greve se faz com a base, né? Mas é importante a base saber também que tudo que a gente conseguiu até agora foi foi com a greve, né? Isso é muito importante. O pouquinho que a gente conseguiu foi com a greve. E tudo que a gente conseguiu no passado também foi com a greve, né? Então, isso foi com a greve em todos os movimentos, né? Que a gente conseguiu, foi com greve. Todos os movimentos sociais, todas as conquistas que a gente conseguiu até hoje, né? E que o neofascismo, ele vem, né, esse movimento do capital, esse enfrentamento que o Brasil está acontecendo, não é um movimento só nacional, ele é um movimento mundial, né? Isso que a gente está enfrentando aqui no nosso país, né? Então, o Brasil não é uma ilha, né? E a gente tem que buscar, tem que se organizar, a gente, enquanto classe trabalhadora, né? É um momento muito difícil, infelizmente, e é isso que a gente está encontrando. Eu queria só ilustrar essa minha fala, e eu acho que esse sentimento da base tem um experimento que eu chamo vocês para verificar lá no YouTube, e eu acho que esse sentimento é um sentimento assim, não querendo fazer analogia com a gente com primatas, mas tem um experimento, não sei se vocês já viram, de acho que são macaquinhos, miquinhos pregos, um recebe uvinha e outro recebe pepino para fazer uma atividade, de entregar a pedrinha. Assim que ele recebe a recompensa, ele vai e recebe ele tem que entregar a pedra. E aí, né, os miquinhos, eles gostam de vegetais, mas eles amam uva. Eles amam uva, frutinhas, né? E aí, na hora que ele recebe o vegetalzinho, ele pega e entrega a pedra. Mas na hora que ele vê o coleguinha lá do lado recebendo a uva, ele fica revoltado. Ele acha que a tutora lá fez confusão. Então, é isso que aconteceu conosco. Quando nós vimos, né, que a Polícia Federal, né, recebeu reajuste, e nós estamos falando de executivo, nós não estamos falando de legislativo, nós não estamos falando de judiciário, que são classes privilegiadas, sempre foram, né, de outros poderes. Nós estamos falando do executivo, né? Quando nós vimos este ano reajuste para o executivo, né, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, do Banco Central, né? Banco Central, quando nós vimos do fisco, dos auditores fiscais, eu lembro quando nós começamos a falar de reajuste de professores, teve companheiro no Twitter que falou mas servidor público ganha muito. Acho um absurdo servidor público falar de greve e de reajuste. Olha os auditores fiscais quanto ganham. Foram eles mesmo que receberam os reajustes. Não fomos os nossos professores, né? Então, é aquela história. A base está indignada por isso. Quem ganha mais continuou ganhando mais, aumentando, então, as nossas diferenças, aumentando, então, a defasagem salarial para os técnicos administrativos e para nós, docentes, que somos os servidores mais qualificados, né? Então, isso é lamentável, de um governo que a gente defende, de um governo que a gente sabe que é um governo, né, que tem no seu mote a educação, a valorização da classe trabalhadora. Né? Olha, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: é uma greve complexa, por causa do contexto da extrema-direita. Isso torna a greve um momento muito delicado. Mas eu sinto que, tanto na fala da Dandara quanto da Ana, que nós temos a responsabilidade de encerrar essa greve por causa da extrema-direita. Não sei se elas quiseram dizer exatamente isso, mas eu senti que essa questão foi colocada. E eu entendo que, nesse momento, são as escolhas políticas do governo Lula que fortalecem a extrema-direita. Quando o governo Lula negocia permanentemente com o Congresso e deixa de disputar as pautas na sociedade, ele está fortalecendo a extrema-direita. A Dandara falou isso na fala dela. Na primeira parte da fala, se vocês prestarem atenção, ela chegou a dizer isso. Mas depois, num outro momento, quando o governo fala, olha, esgotou as negociações, é como se tivesse assim, olha, a necessária defesa do governo se coloca, né, por parte de quem está no partido que está eleito. E aí fica uma contradição na fala.
Eu vejo uma contradição aí. Mas eu tenho clareza disso. As escolhas políticas que esse governo fez em relação à política econômica, em relação à austeridade fiscal, fortalece a extrema-direita. Quando Lula diz que a nossa greve é uma greve de dirigentes, que a greve se encerra ou inicia pela vontade dos dirigentes, ele ataca fortemente o movimento sindical. E aí ele fortalece a extrema-direita. Quando ele tenta enfraquecer o nosso movimento nessa perspectiva, ele fortalece a extrema-direita. Quando o governo não negociou conosco, esse é o fato. Nós fizemos todos os esforços, falando que eu não posso ler o nome dos técnicos, vou ler o nome dos docentes. Nós fizemos todos os esforços para debater a pauta salarial, e ela não foi debatida. O governo insiste que a nossa carreira não está sendo reestruturada, ela está sendo desestruturada. O governo está tentando reajustar o salário, mexendo nos steps. Isso não, eu vou insistir, eu falei isso no início, ele deixa de reajustar o vencimento básico, mas é o vencimento básico que alcança aposentados, pensionistas, professores de início de carreira sem doutorado. Veja bem, um professor hoje, para entrar com um salário razoável, ele tem que terminar a graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, para só depois pleitear um concurso na universidade. É isso que a gente quer para a juventude que vai formar? Que ela termine de formar e fique vivendo de bolsa até ter o doutorado, para depois entrar na universidade como professor? Eu não espero isso de uma carreira. E é isso que está por trás da proposta do governo. Então, eu quero dizer o seguinte, é uma situação delicada, a extrema-direita, a correlação de força do Congresso dificulta a ação do governo, sem dúvida. Mas as escolhas do governo estão adequadas para esse cenário? No meu entendimento, não estão. No meu entendimento, cada concessão que o governo faz para o Centrão fragiliza ainda mais a governabilidade que ele está buscando. Cada vez que ele não aciona os movimentos sociais, cada vez que ele não dialoga com a sociedade, que ele não pauta as demandas da sociedade, quando ele ataca a greve dos docentes da rede federal, ele fortalece a extrema-direita e se enfraquece como um governo dos trabalhadores. E é isso que a nossa greve está colocando. Nossa greve está pautando a austeridade fiscal, está questionando essa política de austeridade fiscal, está reivindicando uma recomposição salarial que está muito aquém do que a gente necessita. E a resposta que nós estamos tendo é: não há mais espaço de negociação. Nós vamos ter um impasse com a categoria, sim. Mas não está sinalizado que nós vamos chamar o fim de greve porque o governo disse que esgotou a negociação. Isso não está posto no cenário dos docentes. Vou insistir. Hoje, nós temos 54 universidades federais em greve, 6 institutos federais e 2 CEPETs, na base do antes. O Senasef também tem uma amplitude da greve. E não está no cenário, porque o governo não vai negociar, que nós vamos chamar o fim de greve. Isso não está posto. Nós não temos que encerrar o movimento, porque o governo disse que não negocia mais. Pode ser um desejo da categoria? Legitimamente, nas assembleias vai ser debatido isso. Mas, como liderança, nós discutimos isso hoje no comando local de greve. Não está posto para o comando local de greve do CEPET-MG apontar qualquer fim de greve. Não está posto isso. Ainda que isso, nesse momento, fortaleça a extrema-direita. Mas esse fortalecimento é consequência da intransigência do governo, que efetivamente não negociou conosco. Isso tem que ficar muito claro, gente. Desde o dia 15 de maio, o governo fez uma proposta e não arredou pé. E nós fizemos 2 movimentos de negociação e não fomos respondidos. Então, tem que ficar muito claro isso. A categoria pode avaliar que não tem condições de continuar mais? Pode. Mas não está posto pelas lideranças, pelo Comando Nacional de Greve dos Docentes, pelo CLG. Nós não estamos enxergando fim de greve, nós enxergamos uma greve forte, que nesse momento cobra do governo uma resposta à nossa pauta de reivindicações. E esperamos que alguma coisa avance no dia 14. Depois do dia 14, vamos avaliar o cenário e ver qual que é o próximo passo. Mas eu quero insistir mais uma vez, em que pese o avanço da extrema-direita no Congresso, em que pese a correlação de força desfavorável, em que pese que essa greve abre caminho para a extrema-direita, abre pela omissão do governo na nossa negociação, em que pese todos esses pontos, a perspectiva do movimento docente nesse momento é de continuidade da greve. Não há um cenário de fim de greve, porque o governo fechou a questão, fez o que para tentar nos orientar, de continuidade que nós devemos e vai dar a reunião de amanhã quais são os próximos passos. Porque assim, é ruim quando a gente apresenta uma coisa e vem outra pessoa e fala que talvez o que você está colocando não é bem assim. E eu vou repetir aqui mais uma vez que nosso salário é o pior salário do Executivo Federal. E tem gente que ganha muito mais com o nosso salário e faz 30 horas. Então, uma das formas de resolver esse problema da insatisfação e da evasão, a própria deputada trouxe aqui para a gente um dado importante, ela trouxe o dado, falando que é 70% o nível de evasão nos 5 primeiros anos da carreira TAI. Né? E as 30 horas é uma opção. E não é uma verdade que as 30 horas geram impacto orçamentário. Isso é um discurso da cabeça do gestor.
Ele pensa o seguinte: eu vou dar 30 horas para os pais, então se temos 5 lá na biblioteca, nós já somos 30 horas, né? Vou dar um exemplo para você, adorei, coordenação pedagógica. Dá 30 horas para coordenação pedagógica, vou pôr mais pedagoga. Não. O que a gente faz em 40, a gente faz em 30. Ninguém consegue ficar trabalhando 9 horas direto aqui sem parar para fazer alguma coisa. Acontece batido vida, é para estudar, poder fazer. Então, não é verdade que está mais pessoal, não. Inclusive, a qualidade do trabalho melhora, porque alguns setores já têm 30 horas. Então, isso é qualidade de vida, já que nós não temos força para que o governo reconheça que um auxiliar de biblioteca, um assistente de aluno da rede federal não pode ganhar nem R$2.000. Já que o governo não reconhece isso, pelo menos que ele reconheça que essas pessoas possam trabalhar com a jornada mais reduzida. Então, assim, eu acho que, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas o grupo de trabalho que já discute 30 horas tem clareza disso. Se precisar que a gente assine um papel falando que não precisa de mais gente, mas a gente assina, a gente quer as 30 horas, entendeu? Então, assim, não é sincero isso. Em qualquer país do mundo já foi colocado que 30 horas, menor jornada, a eficiência do trabalho é melhor, né? Então, só para deixar isso claro que está na pauta não econômica, não está no MGI, está no meio, tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está no momento presencial e quem está aí remotamente online. É um momento, de fato, muito difícil para todos nós, brasileiros e brasileiras, educadores e educadoras, estudantes, técnicos administrativos, em educação, docentes. Mas entendamos, a classe trabalhadora, não vamos confundir. Tem duas classes, a trabalhadora e a dos donos dos meios de produção. A classe trabalhadora nunca conseguiu avançar nas condições de trabalho sem movimento dela própria. Muitas das vezes, greve. A greve é uma queda de braço mesmo. Não é irresponsável, como estão dizendo. Estamos numa disputa mesmo. Agora, temos que destacar, principalmente, porque a mídia sempre fala em salário, nós estamos lutando por um serviço público na área de educação melhor para o Brasil. Estamos lutando para que a precarização, o abuso no trabalho e melhores condições de trabalho. Então, para que a precarização não ocorra da forma galopante que sempre vem acontecendo no âmbito da educação. E eu não estou falando só da educação federal. Se a gente for apurar a educação estadual nos estados e nos municípios, é vexatória. Foi dito aqui hoje sobre a terceirização, essa é a onda. Essa onda é da direita, extrema-direita, é do patrão, é do lucro, é do sistema capitalista. Essa greve, ou qualquer greve da classe trabalhadora, é uma greve contra o sistema mesmo, seja quem for que esteja no governo. Essa greve está dizendo para o sistema, não pode ser assim com a educação. E temos abertura, inclusive, para o campo da saúde, também altamente precarizado. Então, muitos dizeres sobre questões concretas distanciam a gente de um plano de visão mais amplo. Nós estamos lutando com dificuldade variadas para uma educação melhor, seja pelos técnicos administrativos em educação, seja pelos docentes.
Agora, isso não vai cair no nosso colo simplesmente, não. A luta é essa. E a nossa luta está sendo, de fato, aí pelos números, bastante bem vista, porque está incomodando. É assim que se luta. Se nós não estivéssemos incomodando, certas falas nem aconteceriam. E aí, vou concluir. Então, nós vamos ver, inclusive, pessoas do campo, do nosso próprio campo, tentando, talvez, defender o patrão. É muito comum isso. Não é só no público, não, no privado também. Então, isso vai acontecer. Agora, como foi dito aqui, vou concluir. Como foi dito, o destino da greve dos docentes, eu não sei dos técnicos administrativos de educação, mas dos docentes, não está dado. Faremos uma mesa de negociação amanhã e ela vai definir os rumos, porque isso vai ser colocado para a categoria e ela vai decidir. Não tem nada de greve de dirigente. Isso aí é um factoide, é um jabuti na conversa. Então é isso que eu tenho a dizer, pessoal. Muito agradecido e vamos na luta. Boa tarde. Meu nome é Pedro, sou presidente do Grêmio aqui do Cefet BH, Grêmio Arnaldo Cardoso Rocha. E, desculpa a cara de cansado, a gente está fazendo aqui no Cefet, sediando aqui hoje a Plenária Nacional de Grêmios da FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico. E a partir de amanhã, a gente vai para o UFMG, para o Mineirinho, para o Congresso Nacional da UFES, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E aí eu passei a noite, junto com outros estudantes aqui do Cefet, recebendo várias bancadas do Nordeste, do Norte, de vários estudantes que passaram 2, 3 dias dentro de ônibus, né, para chegar até aqui em BH, para a gente ter a oportunidade de debater várias questões que tangem a educação, como o orçamento da rede federal, como questões também de novo ensino médio, questões das mais variadas possíveis, e a gente, enquanto estudantes da rede federal, não temos como não nos solidarizar com os colegas de redes estaduais que sofrem ataques constantemente também, com tentativas de privatizações, como aconteceu outras situações também, como aconteceu na Assembleia de São Paulo, os estudantes que estavam lá para tentar barrar a implementação da militarização, né, das escolas, foram presos, foram agredidos, e demais absurdos cometidos, demais ataques da extrema-direita à educação como um todo, aos estudantes e aos professores. E eu queria parabenizar aos servidores da Rede Pública Federal pela greve. A gente no Grêmio, a gente nas nossas entidades sentimos, pós-pandemia, principalmente uma dificuldade de mobilização, uma dificuldade de politização. E a greve, do tamanho que ela está, ela tem uma força inexplicável. E, assim, a posição do Grêmio, a nossa posição também do Conselho Central de Grêmios do Cefet, é que essa greve ela está perfeitamente alinhada com o objetivo fim desse espaço. A greve é para a gente uma aula também de formação cidadã e, assim, que nós não temos direitos dados, todos os direitos são conquistados. É para a gente também um exemplo. Então, parabéns a todos os servidores e seguimos juntos na luta. Obrigada, Adelson, em nome do Sinasef, agradeço a participação. Nós reafirmamos aqui a importância da nossa greve, a legitimidade da nossa greve e que as nossas conquistas, elas podem não ser tão expressivas, mas elas ainda nos dão espaço para fazermos outras greves no decorrer desse tempo que nos está sendo dado. Temos que lutar, temos que eleger pessoas que nos representem, que nos respondam no momento que nós vamos até elas também para pedir apoio. Elas vão até nós, nos pedem apoio quando a gente precisa de um diálogo, às vezes com o deputado, eles não nos retornam. Isso é muito sério, gente. A gente precisa repensar nisso aí. Quais são essas pessoas que estão nos representando, que quando a gente precisa, nem resposta dá, né, Adelson? A gente fez contato com vários e nós tivemos muitas dificuldades de resposta, que era o mínimo para falar, olha, não posso, estou viajando, não posso, tenho um compromisso, e agradecer imensamente as deputadas que nos atenderam com prontidão, né, que foi a Dandara,
que foi a Ana Pimentel, a Duda tinha falado que iria, tinha confirmado, inclusive, por algum motivo não pôde, mas também ainda não justificou. Mas é isso aí, gente. Nós estamos num momento que a gente tem que fortalecer a nossa opinião e nosso posicionamento, e não deixar que as conquistas que ainda não foram alcançadas, que nos desmotivem. Nós precisamos, sim, manter firmes e trabalhar com a educação, mostrando que a diferença está no que a gente faz, por isso a gente precisa ser reconhecido. Meu abraço a todos vocês, agradeço pela participação, e o IFMG, ele fez uma diferença muito grande nisso tudo. Nós conseguimos parar todos os campos. Isso é histórico, né? Muito obrigada, um abraço a todos. Valeu, Janice. Vamos encerrar por aqui. Continuamos a conta, né? Vou fechar a sala aqui, tá? Janice, muito obrigado pela parceria, viu? Valeu demais, prazer te conhecer. Um abraço para o Henrique, para a Catalina também. Estamos juntos na luta. Obrigada. Abraço a todos. Abraço, pessoal. Até mais.